Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Como vocês sabem, eu canso de falar que eu detesto o ônibus. Eu realmente detesto o ônibus. Isso aqui é um tijolão dificílimo de você manusear, de você guardar, de você cuidar bem, né? De você ler, você tem que ler apoiado. É muito ruim. Infelizmente, eu não gosto nem um pouquinho. Mas tem materiais, por outro lado, eu também digo que tem materiais que são indispensáveis para a coleção de um fã de quadrinhos, tá? Principalmente materiais lá dos anos 70, anos 80 e também anos 90, tá? E um desses, normalmente ligado a grandes artistas, né? Que é o caso, por exemplo, do John Byrne, que eu canso de elogiar aqui, do Jim Lee, e naturalmente também desse cara aqui, ó, Jorge Pérez, tá? E esse material aqui, digamos assim, os Vingadores do Jorge Pérez, é do Kurt Busiek, né, e do Jorge Pérez. Mas vamos falar do artista. Do Jorge Pérez, esse material aqui você só vai ter ou no formatinho, de uma maneira muito espaçada, né, muito solta no meio de um monte de outras coisas que não valem a pena, ou então com esse ônibus aqui. Então, em pouquíssimas situações, eu vou gravar um vídeo depois curto mostrando para vocês o que eu tenho de ônibus. Eu tenho muito pouca coisa de ônibus, apesar dessa enxurrada que a Panini lança toda hora de ônibus, principalmente da Marvel, né? Tenho quase certeza de que 90% do que a Panini lança de ônibus é da Marvel. E aqui, esse material dos Vingadores, do Kurt Busiek e do Jorge Pérez, foi a única maneira de eu conseguir para ter na coleção com uma qualidade boa, né? De impressão, de imagem, né? Um bom tamanho, porque é bem grande e tal. Bom, a edição é o ônibus básico, né? Vem com essa sobrecapa que, na minha opinião, nem acrescenta muito. E também não é uma proteção, porque, né, é muito mais frágil. O risco é até você, sem querer, acabar rasgando essa sobrecapa. Eu acho que para incluir uma sobrecapa, o ideal é você ter uma imagem diferenciada, né? Agora, você ter a mesma imagem na sobrecapa e na capa, me parece uma bobagem. Além de também aquele erro clássico que eu sempre aponto, né? Que se você apoiar a edição assim, normalmente, como a gente apoia qualquer livro, né? A lombada fica de cabeça para baixo. Isso é uma coisa que é um clássico da Panini e que eu jamais vou conseguir entender. Lembrando que as edições americanas não têm a lombada de cabeça para baixo, tá? Isso aqui é só uma coisa da Panini mesmo. E aqui vem Os Heróis Retornam. Não, prefácio, eu estou abrindo aqui em primeira mão para vocês, tá? O meu comentário será apenas sobre a aparência da edição. Eu não vou comentar aqui nesse vídeo o conteúdo, porque eu ainda não li. Eu acabei de conseguir essa edição, tá? Eu fiquei aguardando ela ter um preço mais acessível. Ônibus é praticamente obrigatório você aguardar, controlar a sua ansiedade, a sua vontade de ter, amadurecer bem essa ideia, ter certeza de que você quer ter, porque custa muito caro e, frequentemente, se você esperar uns 2 ou 3 meses, a edição cai muito de preço, tá? Mas muito mesmo, 30%, às vezes 40%, tá? E a dica também, a Amazon tem oferecido preços muito melhores do que o site da Panini, tá? Vamos lá. Os Heróis Mais Poderosos da Terra, Kurt Busiek, Jorge Pérez. Roteiros dessa galera, na verdade, não é só o Kurt Busiek. Tem aqui ele mesmo, logicamente, Mark Waid, Roger Stern, John Francis Moore, Jerry Ordway, John Ostrander, Joe... Bom, tem um bando de gente aqui, né? Nos desenhos também não é só o Pérez. Tem o Sean Chen, o Andy Kubert, famoso, né? Derek Alcoin, Carlos Pacheco, Leonardo Manco, Jerry Ordway, o mesmo Jerry Ordway, que também escreve, também desenha, e o Stuart Immonen. Aqui eu destaco, logicamente, o Jorge Pérez, que para mim é um grande mestre, né? E o Stuart Immonen, que eu também considero muito bom mesmo. E aqui, então, um preâmbulo aqui mostrando todos os Vingadores. Tem Vingador aqui pra cacete. Eu acho que é o grupo que mais teve personagens até hoje. E aqui já uma capa com aquele clássico Jorge Pérez, né, que é um monte de personagens numa página só. Nenhum artista consegue colocar tantos personagens numa página só como Jorge Pérez, né? Ele já fazia isso lá na época do Crise nas Infinitas Terras,
que é um grande clássico da DC Comics, né? E aqui nós temos, então, uma vez Vingador, sempre Vingador. E aí a arte do Jorge Pérez, eu acho que a grande maioria, quem é fã de quadrinhos, já sabe que é uma arte realmente sensacional, tá? Esse material aqui, deixa eu até ver se eu já identifico aqui, exatamente, é do finalzinho, olha a data aqui, do finalzinho dos anos 90, é um material a partir de 1998, quando a Marvel teve que dar uma virada muito grande, né? Porque foi a época que a Marvel abriu falência e teve que reformular tudo. E uma das coisas que ela fez, dentro de uma linha editorial nova naquela época, né, foi entregar os Vingadores para o Jorge Pérez. Tá? Eu, pessoalmente, é uma época que eu tinha parado de ler Marvel, tá? Marvel, DC, nos anos 90, porque o início dos anos 90 foi aquela grande decepção, né? Aquela famosa bolha que estourou, e muita gente como eu largou de mão ler quadrinhos nessa fase. Então, para mim, vai ser uma experiência nova ler esse material aqui do Kurt Busiek, que é um cara que tem uma bagagem de histórias boas, é um autor que eu respeito, e a arte do Jorge Pérez, que é essa arte aqui explosiva, maravilhosa, com muito detalhamento. Ele é um artista que, como eu costumo dizer sempre, ele é retratista, né? Ele procura caracterizar os personagens o mais próximo possível dos seres humanos, né? Ele não é muito caricato, né? Tem alguns momentos, sim, mas na maior parte das vezes não. E é um artista muito detalhista, que, por incrível que pareça, aqui eu estou numa página em que ele botou muito fundo neutro, né? Fundo branco, fundo vazado, mas não é uma característica muito típica do Pérez. Ele é mais detalhista, ele desenha cenário, né? Que eu acho absolutamente fundamental, né? Faz uma coisa mais caprichosa. Isso aqui é daquela famosa, né? A famosa história dos heróis retornam, né? Que foi um momento de muita transformação na Marvel e necessário, porque a coisa andava de um jeito bem fraco mesmo, bem ruim mesmo, para o lado da Marvel, tá? Eu vou adiantar aqui um pouquinho, porque, né, imagina, mostrar um ônibus inteiro aqui, eu vou gastar uma meia hora de vídeo, né? Mas, basicamente, é isso aqui. Me parece um Pérez, um Jorge Pérez bem clássico, né? Com toda aquela característica do traço dele, né, que ficou muito famoso na DC Comics, né, com vários materiais, muitos materiais feitos pelo Jorge Pérez, né? Inclusive no nosso canal eu já gravei um vídeo mostrando a Mulher Maravilha do Jorge Pérez, que é icônica, né? Ficou até mais famosa do que esse material aqui, né? Mas muita coisa mudou nessa fase aqui, na fase do Jorge Pérez. Aqui já pegamos um trecho em que não é desenhado por ele, né? A gente já percebe logo, né? Quem conhece o traço já olha, já vê que isso aqui não é Jorge Pérez. Vamos dar mais uma avançadinha agora aqui. Aqui já volta o traço dele. Aqui ele e suas páginas com dezenas de personagens. Até o manuseio do ônibus eu manuseio com muito cuidado, porque eu tenho sempre medo de que ele comece a desmontar na minha mão, porque a própria estrutura dele força demais os materiais que são usados nele. Lógico que eles fazem um material mais reforçado, eles fazem uma estrutura mais robusta do que eles usam até nas edições de luxo, mas mesmo assim é muito delicado esse manuseio. Isso dá para ler dessa forma que eu estou mostrando aqui para vocês, apoiado numa boa mesa, numa mesa robusta, segura, e na hora de abrir e fechar você tem que fazer isso também com muito cuidado. Bom, não resta dúvida de que é um material que vale a pena, merece você ter na sua coleção, mas eu vou poder fazer uma avaliação melhor do conteúdo num próximo vídeo. Esse aqui é um vídeo apenas para mostrar para vocês a edição e dar algumas dicas a respeito de como adquirir essa edição. Tá bom, gente? Se chegou até aqui, deixa o seu gostei ou não gostei. Faz parte da brincadeira. E agora, use a ferramenta nova do YouTube. Dê uma hypada, dê um hype aí no nosso videozinho para dar uma alavancada e ajudar o canal que traz essas novidades para vocês. Até a próxima.